Vou continuar aqui exatamente do ponto onde parei no último vídeo, para que você não perca aquela linha de raciocínio que eu interrompi do nada, senão o vídeo vai ficar muito grande. Porque olha só como é que está programado o fluxo da aplicação aqui no back-end. Uma vez que eu peço o create, né, e o create que vai ser executado desse create aqui, porque ele pega os dados do formulário, que é o create de post, o que é que ele faz? Ele verifica se o model está válido, beleza, adiciona o livro no contexto do Entity Framework e salva no banco de dados. E faz um detalhe aqui importante. Ele redireciona para a action de index. E aí que faz aquela piscada na tela, certo? E se por acaso acontecer algum problema, o que é que vai acontecer? Ele vai retornar uma view inteira de novo e não a parcial view, certo? Para quem chamou. E nesse caso aqui, quem chamou foi o submit simples. Então quem chamou foi o próprio navegador. Então o navegador, ao invés dele exibir essa tela aqui de listagem, ele vai exibir a tela de cadastro de livro inteiro aqui. Ele vai ocupar a tela inteira, não vai abrir dentro do modal. Ele vai ocupar a tela inteira porque o controller está retornando a view, uma view integral de create, que é o que vem por default, quando a gente cria o controller utilizando o scaffold do próprio Visual Studio aqui, do próprio framework. Então eu tenho que atuar em duas frentes, no back-end, que é aqui no controller, tá? E no front-end, que vai ser lá na view de create, que a gente vai tomar do controller a responsabilidade de exibir a tela. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que temos que fazer é que o create ele não vai retornar mais um action result, não é ele mais que vai retornar a view que vai ser exibida. Esse create aqui simplesmente vai ter a função de falar, olha, foi cadastrado com sucesso ou não foi cadastrado com sucesso por esses motivos. E a gente altera aqui esse retorno dele para JSON Result. Além de alterar aqui para JSON Result, você já viu que ele começou a dar erro aqui, eu faço o seguinte. Aqui nesse Save Changes, em vez de dar um return redirect to action, eu faço um return JSON. E aqui eu passo um objeto anônimo, dizendo resultado. Isso aqui é uma propriedade que eu estou criando aqui dinamicamente. É verdadeiro, true, ou seja, aconteceu tudo com sucesso. E retorna aqui também uma mensagem, dizendo livro cadastrado com sucesso. Essa estrutura de dados aqui que vai ser serializada em JSON e devolvido para quem chamar, tá? Fica com isso aí na mente, para quem chamar. No momento, quem está chamando é a view de create, é o próprio navegador, porque simplesmente ao clicar aqui nesse botão que está com o type submit, ele dispara a ação aqui do formulário, que vai ser a ação do tipo, chamar a ação de create através do método post, que é exatamente o que vai executar essa action aqui, tá? Só que isso vai ser alterado depois que a gente alterar o back-end, que é o que eu estou fazendo aqui nesse momento. Quando for tudo com sucesso, beleza, ele retorna o JSON aqui. E quando não for com sucesso, teve algum problema ali no modal, o isValid não estava ok. Eu faço aqui um else, certo? E aí, eu utilizando o link aqui, eu vou conseguir um enumerable de model erro, erros, através do model state, que é essa propriedade aqui, model state values, ele vai me dar os valores que tiveram errado, e aí eu vou transformar esse cara através aqui do link. Eu peço aqui select menu,
os itens que estiverem aí dentro, eu quero que você me dê a mensagem de erro. Os erros de cada um dos elementos. E serializo isso em JSON para devolver para quem chamou. Através aqui também do JSON. Passo aqui também um objeto anônimo com a mesma estrutura de dados, só que o resultado aqui vai, em vez de estar true, o resultado é falso. Não foi tudo uma maravilha. E a mensagem vai ser esses erros aqui. Certo? Então ele vai retornar só em formato JSON, informando, olha, aconteceu tudo bem ou não, e qual foi o motivo de não ter acontecido tudo bem. Certo? Esse agora vai ser o papel desse create aqui. Tá? E agora a gente precisa alterar o front-end para tirar do formulário o dever de enviar os dados. A gente vai fazer isso via script agora. Então vou lá no create, de livros, e vou começar aqui a alterar a forma como a gente envia esses dados. Certo? Eu não posso utilizar mais essas section scripts aqui. Por que eu não posso utilizar essas section scripts? Porque isso aqui vai ser agora carregado dentro de um modal. Isso aqui vai ser retornado como uma partial view. Eu não posso mais utilizar essas section scripts, porque essas section scripts, na verdade, é processado pelo Razor. E não tem mais Razor para processar a section script dentro de um layout, visto que essa view aqui nem mais vai ter layout, ela é uma partial view. Ela não vai ter layout para encaixar. Deixa eu voltar aqui. O section scripts. Então eu tiro esse section scripts, já tiro esse back to list aqui também. Mas deixo aqui a referência ao jQuery validation, que eu ainda preciso dele. Certo? E aí eu abro aqui um bloco agora de script. E o que é que eu começo a fazer aqui dentro desse bloco? Primeira coisa, eu tenho que pegar a referência a esse botão aqui. Eu faço isso criando aqui uma variável. Boto aqui btn ação, por exemplo. E com jQuery eu pego aqui o input cujo type seja igual a button. Mas aquele cara ali não é type button, é type submit. Eu troco ele aqui agora. Por quê? Porque o type submit, por padrão, ele submete o formulário e deixa o navegador encarregado de submeter o formulário e pegar o retorno do servidor, o response do servidor. Não é mais isso que eu quero. Eu quero que quando o usuário clicar no botão, quem vai submeter os dados para o servidor é o meu script, e o meu script que vai fazer o tratamento do retorno do servidor. Visto agora que o servidor vai retornar via JSON os dados. E aí agora eu tenho aqui a referência ao meu botão, certo? E agora, como é que eu faço para enviar os dados? Eu digo que nesse botão aqui, isso agora eu vou fazer aqui, nesse botão no clique dele vai ser executado a função submeter, que ainda não existe. Eu vou criar ela aqui agora. Faço aqui function submeter, certo? E aqui eu faço o seguinte, eu ainda preciso entregar para o usuário aquela experiência de fazer a validação ao lado do cliente que o jQuery Validation proporciona. E aí eu preciso pedir aqui a validação do formulário, certo? E para isso eu preciso a referência para o formulário. E eu pego aqui também a referência para o formulário via jQuery.
eu quero aqui o formulário cujo ID seja form CRUD. Ah, Aquiles, esse formulário, como é que você sabe qual é o ID desse formulário? Esse formulário é criado aqui por esse helper, tá? Desse jeito aqui, ele não chega a colocar um ID que é decidido por mim, mas eu quero dizer qual vai ser o ID desse formulário aqui. Então, eu abro aqui os parâmetros dele. Aqui. Ele está me dizendo que tem 12 overloads, 12 sobrecargas. Esse que a gente está utilizando aqui é apenas um deles. Eu vou dar F12 aqui, deixando o mouse aqui marcado em cima do BeginForm, dá o F12, e a gente vê aqui todas as sobrecargas do BeginForm. O que eu quero utilizar é esse camarada aqui. Cadê ele? Que eu vou informar o Action Name, eu vou informar o Controller Name, eu vou informar o Form Method, que eu vou passar via Post, e o HTML Attributes. Eu vou utilizar essa sobrecarga aqui. Action Name, Controller Name, Form Method e HTML Attributes. Então eu volto para cá e digo que vou utilizar a action chamado Create do Controller livros, o Form Method é Post e nesse elemento aqui que eu vou informar os atributos HTML, eu digo que o ID dele, isso tudo aqui foi para chegar nessa parte do ID, que o ID dele vai ser o Form CRUD. Ok? Agora eu tenho referência ao formulário. E aqui, eu posso chegar aqui e pedir o seguinte. Se o formulário estiver válido, isso aqui vai me retornar true ou false. Eu faço o seguinte. Eu pego a URL original do formulário, certo? URL. Aqui é formulário.prop action. Aqui eu pego qual é a action original do formulário e qual é o método. Também aqui através de formulário prop method. Ok? E aí o que é que eu faço? Eu pego os dados do formulário e serializo esses dados. Eu pego aqui agora dados formulário igual a formulário.serialize. E aí utilizo a parte Ajax do jQuery para enviar eu mesmo esses dados para o servidor. Então eu venho aqui, Ajax, e crio aqui uma estrutura de dados dizendo qual vai ser a URL, que vai ser o valor da URL vai ser essa URL aqui, certo? O type, que é o método, se vai ser post, se vai ser get, vai ser um post. Ok? E os dados aqui através do parâmetro data, que eu passo aqui os dados do formulário. E quando for executado com sucesso, aqui através do success, eu digo que ele vai chamar a função tratar retorno, que ainda não existe, certo? Se o formulário estiver válido, ele vai fazer isso tudo aqui. Caso contrário, ele não faz nada, ele só, essa chamada do próprio formulário valid, ele já exibe na tela para o usuário, olha, esse campo aqui precisa ser preenchido, esse campo aqui precisa ser um número, esse campo aqui precisa ser uma data, esse tipo de coisa. Ele já, aí fazendo aquele formulário valid ali, ele já faz esse tipo de coisa. E aí eu vou escrever agora aqui uma função chamada tratar retorno, ok? Que essa tratar retorno aqui, ela vai, um dos parâmetros dela aqui é exatamente o retorno do servidor.
O que é que vai chegar aqui nesse parâmetro resultado servidor? Vai ser o JSON, ou com resultado true, ou com resultado false. Mas vai chegar o JSON aqui retornado pelo create. E aí o que é que eu vou fazer aqui? Se o resultado servidor ponto resultado for true, que é exatamente o que eu escrevo aqui, for true, não preciso fazer true igual a true, basta dizer passar ali true. Se ele for true, eu vou utilizar o toast. Deixa eu ver se eu já adicionei ele aqui na minha biblioteca. Não adicionei. Eu vou utilizar o NuGet aqui para adicionar o toast aqui no meu projeto, certo? Clico com o botão direito aqui no meu projeto. Peço aqui o Manage NuGet Packers. Escrevo aqui toast. Beleza. E peço para ele instalar aqui no meu projeto. Uma vez que eu fiz isso e deu tudo certo, eu tenho aqui o script do Toast aqui no meu projeto pronto para utilizar, certo? Aí uma das coisas que, para utilizar ele tem que estar referenciado no meu layout. E a gente já viu que a gente pode fazer isso aqui no bundle config, certo? Eu preciso colocar ele aqui em algum lugar. Eu vou colocar ele junto com o jQuery val. Então eu adiciono aqui mais uma entrada e digo que o caminho dele é scripts/toast, que eu vou copiar o nome aqui. Toast.js. Beleza? Aliás, eu vou tirar ele aqui desse validate. E vou botar com o jQuery. Ele vai renderizar junto com o jQuery. Beleza, então eu posso fazer aqui agora assim. Toast. Eu quero que você exiba um modalzinho de sucesso, exibindo a seguinte mensagem. Resultado servidor ponto mensagem. E de onde é que vem esse resultado servidor mensagem? Vem aqui desse objeto que você serializou via JSON e entregou para o cliente, que é exatamente essa mensagem aqui. Vai exibir livro cadastrado com sucesso. Se não for com sucesso, a mensagem vai ter aqui a lista de erros. Certo? Mas esse cara, a lista de erros, eu vou exibir em outro momento. Depois que ele exibe, eu peço o seguinte. Eu peço para ele, olha só, já que ele já exibiu a mensagem de sucesso, eu quero agora que você pegue a modal e feche a modal. Peço aqui hide. E faço o seguinte, eu quero que você também recarregue o grid, porque se eu adicionei um novo, pode ser que aquele novo já esteja nos primeiros ali para o usuário ver que o dado foi carregado. Então eu venho aqui grid dados, ponto boot grid, e peço aqui a ação reload. Certo? Se não aconteceu tudo com sucesso, o que é que eu faço? Eu venho aqui no else e dessa vez eu peço aqui toast. Me exiba aí com a cara de erro também a mensagem do servidor. Só que em vez de com cara de sucesso, com cara de erro, ele vai exibir uma mensagenzinha vermelha e tal. E aí o que acontece? Agora, quem envia os dados do formulário não é mais o submit do formulário, não é mais o navegador que faz isso. Eu faço isso aqui agora via script, que é o meu script que envia os dados para o servidor.
certo? Vamos ver se o cadastrar está funcionando direitinho. Eu venho aqui, peço para executar o index. E se deu tudo certo aqui agora, eu clico aqui em meu novo. Peço aqui um livro novo, vou colocar um número também já para aparecer ali. Na verdade, eu vou começar a colocar aqui ano edição, valor, deixo a administração, create. E veja que ele não piscou mais a tela, ele fechou o modal e já recarregou aqui direto o grid. Eu fiz a parte do novo aqui, que é o mais simples. De colocar o modal com os botões, a gente vai ver colocando aqui com os botões de detalhes de adição e de exclusão para fazer a mesma coisa. Tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos, curta aqui o canal. Se você está vendo no Facebook, curta aqui a página, compartilhe com seus amigos também e até a próxima.